Sempre que eu abro o Facebook ou o Instagram, aparece lá um post delicioso com uma foto de taças de vinho, espumante, um piquenique, um jantar maravilhoso, drinks coloridos. Esses posts quase sempre são da Lilian Lima, a convidada desse terceiro episódio do podcast Coisas que a gente cria. E quem não gostaria de ter uma carreira assim, hein? Trabalhar só com as boas coisas da vida? A Lilian tomou coragem para sair do jornalismo tradicional e fundar um site um pouco depois que a Alice, a filha dela, nasceu. Eu e a Lilian, a gente conviveu bastante por uns 2 anos, mais ou menos. A gente já trabalhou juntas, mas isso faz muito tempo. Ela ainda era estudante, estagiária, quando a gente se conheceu. Então foi muito legal reencontrar a Lilian. E vocês vão ver a entrevista mais cheia de risadas que eu fiz até agora nesse projeto. A gente conversou na casa dela e lá no finalzinho toca o interfone. Eu me atrapalho um pouquinho com o áudio, mas no fim dá tudo certo. Eu estava muito curiosa para entender como foi essa mudança de carreira da Lilian, de funcionária de um veículo tradicional para dona do próprio negócio. E ainda mais curiosa para saber como é que ela se transformou em uma referência quando o assunto são vinhos e espumantes. Aliás, a gente falou bastante também sobre vinhos. Quem, assim como eu, não é especialista, vai ouvir umas dicas bem legais para começar a conhecer um pouquinho melhor a bebida. Aí, quem gostar das dicas e quiser saber um pouco mais, quem quiser seguir se aprofundando no assunto, pode acessar o site da Lilian, que é asboascoisasdavida.com.br. E mais uma vez, eu preciso dizer que eu estou super feliz com os comentários que eu tenho recebido sobre esse projeto. E para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou a Bárbara Níquel, eu sou uma jornalista de Porto Alegre e eu resolvi entrevistar algumas pessoas que eu considero inspiradoras. O resultado é esse podcast, que tem um novo episódio toda segunda-feira. Para conferir os episódios anteriores, quem está chegando agora, é só acessar o site coisasqueagenteCria.com. Lá também dá para se inscrever e receber um e-mail sempre que entra uma nova entrevista. Ou também, quem usa o iTunes pode buscar Coisas que a gente cria e assinar por lá mesmo. E quem quiser me enviar alguma sugestão, crítica, dica, comentário, pode ficar super à vontade e pode mandar por lá mesmo, no iTunes ou no site, ou me mandar um e-mail. O endereço é barbara.níquel, níquel é Nickel, @gmail.com. Bom, e tá aí a terceira entrevista do podcast Coisas que a gente cria. Lilian, eu queria começar te agradecendo, porque eu estou muito feliz de tu ter aceito participar dessa experiência, que nem está no ar ainda, mas, enfim, com a tua presença eu acho que vai ser um sucesso. E começar te perguntando como foi essa transformação na tua vida, em que tu passou de uma jornalista de redação de TV para uma pessoa que... de onde eu acompanho as coisas que tu faz, tu é uma super especialista em vinhos e espumantes e coisas assim. Olha, Bárbara, para mim que é um prazer assim, participar, porque tu acompanhou o início da minha história como jornalista, né? Foi minha primeira chefe. E a minha história começa na internet. E logo depois disso, eu comecei a ter uma experiência em televisão. Mas isso muito antes do site se tornar uma realidade e eu largar as redações, eu sempre achei que eu fosse... que a minha vida seria sempre ser funcionária, nunca dona de um negócio próprio. Era até uma frase que eu sempre repetia quando eu ouvia os colegas pensando em fazer alguma coisa, eu dizia, eu vou morrer funcionária. Eu tinha uma necessidade de ter a carteira de trabalho, assim, porque eu acho que um pouco de trauma, porque meu pai é empresário, e sofreu muito com a crise do calçado na década de 90. Tinha uma empresa grande com os incentivos fiscais de outros estados. As empresas do Vale dos Sinos foram para a Bahia. E o meu pai, que tinha uma empresa de 100 funcionários, acabou com um funcionário nos fundos de casa. E eu cresci vendo aquilo ali, aquela dificuldade, que aquilo, às vezes, o problema do negócio ia além
do que tu administrava estava fora das tuas mãos, né? Controlar. E dizia que eu não ia ser funcionária nunca. Não ia ser empresária. Não ia ser empresária, que eu ia ser sempre funcionária. Então, construí a minha carreira em cima disso. Sou formada há 10 anos, já sempre tive o interesse em internet, estudava a internet na faculdade. Isso há 10 anos atrás parece engraçado pensar, mas não era uma coisa muito comum. As pessoas ainda estavam ficcionadas nos veículos tradicionais, que era rádio, TV e jornal. Poucas pessoas na minha graduação tinham esse olhar pela internet. Isso 10 anos atrás, 15. Sim, 2006, 2005. Eu entrei em 2001 na faculdade, me formei em 2005. Tu teve disciplinas de jornalismo digital? Pouquíssimas. O que eu aprendi foram em cursos de extensão que eu busquei e com o meu primeiro trabalho, que foi contigo. Eu lembro o primeiro site que a gente montou no Sinosnet, assim, uma página em branco. Eu não tinha e-mail. Quando eu comecei a trabalhar no portal de internet, eu não tinha e-mail. Eu montei um e-mail, eu criei o e-mail do BOL. Eu comprei um computador depois que eu... Sim, não devia ter internet em casa. Não tinha, era discada. E eu gostava daquilo ali porque era uma coisa nova e eu sentia como tinha uma imensidão de possibilidades que o jornal, o rádio, a TV não me davam, assim, de criar como profissional. E a TV depois surge quando eu estava querendo buscar novas experiências. E o engraçado é que eles me contrataram na época na TV Com porque eu tinha conhecimento em internet. Então, eles precisavam de um jornalista, porque na época eu lembro que eu entrei na redação, as pessoas não conseguiam cadastrar um e-mail numa redação de televisão. Elas tinham dificuldades. E eu meio que era a guria da TI no início, mas sempre com esse olhar de internet, assim, de querendo entender as redes sociais, entender de cybercultura, que era uma coisa que eu sempre me interessei. Leio isso há mais de 15 anos, quando ninguém nem falava quase sobre isso, né? E depois o site surge por causa desse meu interesse. E quando foi que tu entrou na TV Com? A TV Com foi 2006 para 2007. Tu saiu do Grupo Sinos direto pra TV Com? Eu fiquei 4 anos no Grupo Sinos, eu entrei no meio da faculdade. Comecei como estagiária, virei repórter, depois editora-chefe. Fui para a TV Com, fiquei como repórter e editora. E daí depois fui para o Canal Rural em 2007, onde eu fiquei até 2012. E os vinhos? E os vinhos, como é que os vinhos entram, né? Eu nem bebia antes de fazer o site. Eu não me lembro de há 10, 15 anos atrás tu ser. Eu lembro que eu tinha ido uma vez pra Rivera, tinha comprado umas 20 garrafas e nem tinha bebido ainda as garrafas quando o site começou. Mas, assim, essas conversas com colegas jornalistas de, vamos um dia montar um projeto nosso, sempre surgiam. E o site começou assim, de uma conversa com um colega que eu tinha na época, Irineu Guarnier Filho, jornalista que estuda vinhos há mais de 20 anos, sempre foi um apaixonado por vinhos, mas estudava para ele, assim, como um hobby. E isso, hoje, quando eu pensava, né, no que eu ia te contar da minha história, eu lembrando, assim, disso, era uma época que esses blogs de gastronomia e vinhos e viagens, isso 10 anos atrás, praticamente não existiam, né? Não tinha essa febre que se tem hoje, né? E a gente, o tempo todo, no trabalho, falava, a gente tem que juntar as nossas habilidades. Tu gosta de cozinhar, eu gosto de vinhos. Tu entende de internet, eu entendo de televisão. Porque ele é uma pessoa que tem mais de 20 anos de experiência em TV. Vamos juntar isso. E eu repetia, não, eu não nasci para ter meu negócio. Eu não consigo, eu tenho que ser funcionária. E daí, depois que eu tive... o projeto, ele andava até a parte que dizia assim, agora a gente tem que sair. Vocês chegavam a imaginar como seria? Sim, a gente montava esse projeto, a gente criava o que ia ter, o que não ia ter, o que a gente ia abordar, como é que seria. Mas daí eu dizia, não, eu tenho que ser funcionária, eu tenho medo. Vinha aquela coisa do medo de largar tudo. Mas aí, quando eu tive a Alice, a minha filha, quase 5 anos atrás... quando a gente acha que a gente já tem todas as respostas, né? Veio uma criança e muda todas as perguntas.
Daí eu senti a necessidade de ficar mais com ela. E depois que eu voltei da licença maternidade, eu já voltei com mais coragem. E disse, não, eu não quero essa vida pra mim de plantões e feriados e fins de semana intermináveis, assim, eu preciso ficar com ela. Que interessante, porque eu acharia que, na minha cabeça, tu voltar de uma licença maternidade, o que tu ia buscar mais é mais segurança, Sim. que era o que tu tinha medo de não ter, e não menos segurança, que é o que tu, em tese, foi buscar. De um grosso modo, parece que é assim que funciona, né? Mas ela me tirou aquele conforto, eu acho. Que se eu não tivesse tido a Alice, eu tava lá ainda. Ela mexeu, assim, com a minha estrutura, porque pra mim tava tranquilo, assim. Eu tava tendo meu trabalho, batia meu ponto, eu tinha meu salário. Mas aquela estrutura de vida que antes eu mantinha, assim... não me importava em trabalhar fim de semana. Eu trabalhei muitos anos em domingo no Canal Rural, apresentava um programa no domingo. E eu não me importava em trabalhar. Quando ela chegou, aquilo começou a me fazer mal. Porque eu perdi eu via ela crescendo e eu tava perdendo isso, de ver ela. E foi aí que eu disse, não, vamos colocar em prática o nosso projeto. Vamos tirar da gaveta. Com ela bebê. Com ela bebê, a gente começou a desenhar, a contratar profissionais para desenharem o site. Começou a pensar. Só que o site surge em setembro de 2013. Ela nasceu em 2011. Alice, eu voltei final de 2011 de licença. No início, a gente fez uma coisa que a gente começou errando, mas a gente aprende com os erros. A gente levou para a internet e a televisão, assim, que era o ambiente que a gente estava. Eu já estava afastada da internet há muito tempo, já estava há 6 anos trabalhando com televisão, já tinha absorvido essa outra linguagem e tentei levar para a internet, no caso, o site, o que a gente fazia na TV. E a gente viu que não dava certo. Então, depois que o site surge, a gente teve que passar por mais uma transformação. Porque que a gente fazia? Na realidade, ele era um YouTube de vinhos e gastronomia. A gente fazia matérias, reportagens. Mas nesse momento, vocês ainda estavam na TV, vocês dois? Eu fiquei um tempo. O Irineu já tinha saído quando a gente colocou o site no ar. Eu ainda fiquei um tempo, fiquei 6 meses. Tu mencionou que vocês contrataram alguém para fazer o site e assim, vocês pegaram o dinheiro de vocês. Do bolso de vocês e contrataram. A gente contratou empresa, essas de armazenamento de dados, essas KingHost, compramos o domínio, fizemos tudo do bolso. A gente estava apostando no negócio. Aí, tudo muito sem planejamento também. Era a vontade de ter um negócio. Como vocês chegaram nesse nome, As Boas Coisas da Vida? Porque ele é tão bom. Na realidade, o início era juntar vinho e gastronomia. Eu, antes, né, disso virar uma realidade, tinha uma dificuldade de ver que isso era um negócio. Para mim, gastronomia, culinária, era uma tarefa doméstica. Que com os últimos anos, com esses blogs e sites e programas de TV, daí eu comecei a ver, é um negócio. Sim. Aquele nosso projeto não tá tão maluco. E quando a gente senta para pensar o nome do site, tinha que envolver as duas coisas e não excluir nenhuma delas, porque era gastronomia e era vinhos. Mas a gente também começou a achar que estava muito limitado. Assim, vai limitar em questão de conteúdo, de patrocinador, vai chegar uma hora, sei lá, que a gente vai começar a se repetir. A gente já tinha esses medos, a gente tinha já na construção do projeto. E daí eu lembro que, na época, eu estava trabalhando na RBS TV, era editora do RBS Notícias, porque eu trabalhei no Canal Rural 5 anos, 6, com economia e agronegócio. E fazia previsão do tempo. Que eram pautas que eu adorava, assim. Não tinha muita deprê nas pautas, assim. E já no RBS Notícias, tu tem que tratar de assuntos que não são muito agradáveis. Sim, que é hard news, que tem acidente, tem violência. É violência. Notícias. E eu peguei o fim de ano, então eram muitas notícias com referência a acidentes de trânsito, coisas envolvendo crianças. E aquilo me fazia mal, assim. Isso também foi uma das coisas que fez eu querer sair, porque eu tinha Alice pequena e eu já estava diferente, assim, com relação a como essas notícias me afetavam. Elas me faziam muito mal.
eu editar uma matéria que uma criança tinha sofrido algum abuso. Eu chorava e editava ao mesmo tempo. E eu lembro que eu saía da TV e ia para nossas reuniões de construção do projeto do site e ficava, eu não quero isso para minha vida, isso é muito ruim, nananana. E daí, um dia, surgiu assim, não sei se eu ou o Irineu, quem disse, eu quero só trabalhar com as boas coisas da vida. Saiu o nome, assim. A gente sempre brincava no início, assim, que no nosso site vão estar só as boas coisas da vida. As mazelas a gente deixa pro Jornal Nacional. Porque era bem essa vibe que a gente começou o site. Eu lembro que logo no início do site surgiu uma notícia de que tinha produtos estavam adulterando vinho. E eu corri, liguei pro Irineu, disse, a gente tem que botar isso no site, olha só, envolve vinho. Lilian, como que é o nome do site? Tu tá muito ainda hard news. Ele ainda brincou, deixa isso pra gaúcha. Se alguém lançar um vinho novo, uma vinícola nova, a gente coloca no site. Sim. Mas foi assim, de um sofrimento, né? Um sofrimento, assim, mas de uma coisa que a gente não tava mais querendo pra nós, assim, do trabalho. Eu queria que o trabalho fosse compensatório, assim, que fosse legal. E qual era, além desse, qual é o objetivo de vocês como negócio, assim, com as boas coisas da vida? Depois a gente abriu o leque para outros assuntos, né? A gente saiu um pouco do vinho, gastronomia, viagens, é o tripé do site, mas também falando de cervejas e cafés. A ideia, nós não somos um blog, nós somos um site, que a gente vê muito aí sobre gastronomia e vinhos, às vezes, são blogs. As pessoas contam suas experiências. Nós fazemos reportagens. Então, como a ideia, o projeto surge de 2 jornalistas, né? Hoje o Irineu não trabalha mais no site, eu estou sozinha, mas tenho colaboradores jornalistas. Ele saiu do projeto? Ele saiu do projeto por questões pessoais. Isso já desde maio de 2015. Ele nasce com uma reportagem como foco. O centro é a reportagem. Então, a gente não faz avaliação de restaurantes. A gente não faz avaliações de vinhos. A gente fala das vinícolas, a gente sugere dicas, claro que a gente dá dicas, são mini guias que a gente lança, mas eu não vou pontuar vinhos, não pontuo restaurantes. A ida no restaurante, ela sempre inclui uma conversa, uma entrevista com o chefe. A gente quer trazer muito mais do que a foto do cardápio e do prato e do ambiente, assim. É buscar a história daquele restaurante, a história da escolha dos ingredientes. E o mesmo acontece no vinho, assim. Destacar vinícolas que fazem projetos legais, inusitados, que tenham interesse para as pessoas. Não é uma relação só, um site, um conteúdo só para indicar vinhos para as pessoas. Então, tu não me disse ainda como é que tu virou uma especialista em vinhos. Eu acabei sendo embriagada por essa... Porque quando tu começou o projeto, pelo que tu contou, tu estava mais focada na gastronomia e o Irineu nos vinhos. E o que aconteceu? Aconteceu que eu me apaixonei pelo vinho. Porque antes eu não via isso como uma coisa conectada. Meu pai tomava vinho, as pessoas tomavam vinho na minha casa, mas nunca foi um hábito a harmonização. Tanto que eu achava, como todo mundo acha que não conhece, uma bobagem. Uma frescura. A gente não tem o que fazer, tem muito dinheiro, não sabe onde colocar. Era quase isso que eu pensava. E daí quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu comecei também a ver a gastronomia como algo que podia ser um negócio e, ao mesmo tempo, deu esse boom dos programas de TV e sites e blogs. Eu fui entrando nesse universo e via que não tinha como desconectar. Tanto que hoje o tripé é vinhos, gastronomia e viagens, porque o enoturismo também não se desconecta. É impossível te falar de um vinho italiano sem mencionar as regiões vinícolas da Itália. Isso está inserido. Quando fala um champanhe, não é só uma bebida. Por que ele é um champanhe? O que é a região da champanhe? O que representa a champanhe para a França, para o mundo? E até para a gastronomia. É impossível falar de uma coisa só. E aí surge meu interesse. Comecei a fazer cursos, comecei a ler.
A gente brinca no mundo do vinho que é especialista, né, em vinhos, o maior currículo é litragem, né? Quanto mais... E tem que beber. E, na realidade, beber, as pessoas brincam e acham que a gente vive alcoolizado, né? Não. Na realidade, a gente bebe menos depois que começa a trabalhar com isso, mas bebe melhor. A gente degusta muito, são poucas doses. É como uma pessoa que é chefe, trabalha com gastronomia e é magra. Ela não vai se empanturrar num prato de massa, ela vai comer vários pratos, vários pouquinhos, né, de cada prato. E o vinho também. E, na realidade, hoje o vinho, ele começa a ocupar ele ocupou um espaço que era da gastronomia, assim. Pois é, porque eu te vejo muito mais conectada com vinhos e espumantes do que com gastronomia. Ele ultrapassou, assim, hoje o meu trabalho é muito mais com vinho. Achei que eu seria uma chefe de cozinha no início do site, imaginava assim, cursos na área de gastronomia, até cheguei a fazer alguns, mas hoje em dia não gosto sim de cozinhar, mas é uma área que eu gosto, mas eu acabo me aprofundando mais no vinho. Para alguém que não sabe nada de vinho e que acha que a harmonização é frescura, por exemplo, como tu acha que essa pessoa pode começar a conhecer um pouquinho melhor vinho? Fazendo um curso, por exemplo, ou não? Vai no super e compra vários. A gente tem muito medo. Eu vejo pelas minhas amigas. Todas as vezes que elas precisam comprar uma bebida, elas me ligam. Elas param na frente da prateleira do supermercado e me ligam. E por mais que eu dê opções para elas, elas acabam saindo sempre com a mesma garrafa. Que eu digo... Ela, eu quero comprar tal bebida. E dá, mas me diz o que tem aí. Ela começa a me citar. A, B, C. Compra C. Mas é que eu já tomei a A e ela é boa. E assim a gente tenta... Daí depois tu liga pra ela e pergunta, e aí, o que tu achou? Eu levei aquela que eu tava mais acostumada. As pessoas têm medo. As pessoas não têm esse medo com outras bebidas, como a cerveja. É que eu acho que é um investimento um pouco maior, né? O investimento... Mas é que se criou uma relação... tem vários mitos envolvendo o vinho e vários erros que já foram consertados que são do passado. Por exemplo? A gente carrega algumas coisas que os nossos pais diziam, a nossa geração, que vinho bom é vinho caro ou vinho antigo. Não faz sentido nenhum. Vinho de guarda, esses vinhos que tu vai beber com 20, 30 anos. Não tem sentido Vinho bom é o vinho que tu tá bebendo agora. Não interessa. Tem vinhos jovens, que são esses que tu bebe ele mais rápido, ele foi feito ano passado, ou foi feito há 6 meses. Vai depender da tua situação. Vai comprar uma pizza, não vai abrir um vinho de 20 anos. Tu pode tomar um vinho jovem, como a gente diz, barato. Tá, mas e como eu sei, como eu aprendo, como eu começo a descobrir? Testando. Começa sites, claro, hoje em dia blogs de vinhos tem os montes, e eu comecei já há um tempo com outros colegas jornalistas aqui de Porto Alegre a gente degustar e criar listas e ir em busca de rótulos baratos, porque para tirar esse medo, para as pessoas entenderem que dá para beber vinho sem gastar muito. E também as pessoas fazem uma relação com a cerveja. Se tu colocar no papel a quantidade que tu bebe de cerveja versus a que tu vai beber de vinho, na realidade sai o mesmo preço. Tu compra uma garrafa de vinho, 2 pessoas... Quem não tá acostumado, o vinho tem 14 graus. A cerveja tem 5. Quase 3 vezes mais. É muito vinho. No início, dependendo da refeição, se for uma refeição mais leve, as 2 pessoas vão ficar muito bêbadas. Assim, quem tá começando, 2 pessoas bebem muito bem meia garrafa. Então... As pessoas fazem uma relação, mas custa R$50 esse vinho. Porque as pessoas também fazem uma relação custo-embriaguez. Vão beber como bebem cerveja. Não dá. A velocidade não é a mesma. Eu vejo, às vezes, pessoas que ficam bêbadas, assim, próximas de mim, tomando vinho na velocidade ou espumante na velocidade que toma cerveja. Cerveja a gente toma quase que nem um suco, né? Uma água, assim. Eu não bebo muito, né? E recentemente a gente foi pra Bento conhecer as vinícolas. E foi nas degustações, assim. Sério, eu saí torta da primeira, assim. Porque é que tem 2 erros, né? Tão pouquinho. Eu sei que eu não precisava beber, mas... A gente tem medo no início de jogar fora. Sim, e de cuspir. Acha ridículo. Mas é necessário jogar fora e cuspir.
E outra coisa que eu vejo que as pessoas erram muito, as pessoas não intercalam água enquanto bebem. Ah, não, isso eu faço. Que sempre digo assim, uma experiência minha e que é um cálculo que dá certo, tomou uma taça de vinho, enche aquela taça de água. Toma a mesma proporção, assim. E comer. Mulher, às vezes, tô de dieta, daí só quer beber o vinho. Vai tomar 2, 3 taças e já vai estar bem pra lá, né? Não vai aguentar a noite toda. Principalmente proteína e carboidrato. Porque o organismo precisa dessa água. É o que a gente vai evitar, né? Vai evitar? Vou comer uma saladinha. Sim, uma saladinha e minha garrafa de vinho. Sim. Vai ver o estrago que vai dar. Sim. Mas e esses cursos, assim, eles são mais para quem já entende um pouco ou quem quer entender mais? Na realidade, os cursos, eles não têm... os cursos básicos, a maioria, não tem pré-requisito. Mas, claro, se tu já tem uma litragem, assim, tu aproveita melhor. Porque quando tu chega verde demais no curso, do tipo, gente, eu só tomo vinho de garrafão, ou não por ter vinho de garrafão, eu só tomo Conte Toro, tu é agarrado numa marca, sabe? Uhum. Que tu não abriu o teu universo para outras, tu ainda não te desapegou, tu aproveita menos. Agora, a minha dica é assim, quer aprender mais? O vinho é para todo mundo. Claro, ele é uma bebida elitista, mas tem como tu começar com faixas de preço menor. E as pessoas têm medo das lojas de vinhos especializadas. Acabam comprando só no supermercado. O supermercado é uma boa opção se tu tá com pressa, se tu já tá ali, às vezes alguma promoção. Mas a variedade de vinhos que eles têm é muito pequena. E não são rótulos selecionados. Muitas vezes rótulos que estão ali por um preço que é bom para eles, não necessariamente é bom para nós, porque eu já mostrei para vários amigos que muitas vezes tu vai comprar um produto com o mesmo valor e com uma qualidade muito maior na loja de vinhos. A loja de vinhos tem gente especializada para te atender, que não vai, as pessoas ficam com medo, eles vão querer me vender um produto mais caro. Não, eles vão entender o teu perfil, o tipo de vinho que tu gosta e vão te oferecer o vinho para ti, com o teu perfil. Eles também trabalham com uma seleção de vinhos melhores, com vinícolas que têm um trabalho mais legal, que fazem vinhos não comerciais, porque esses vinhos comerciais são Coca-Cola, e vinho não é Coca-Cola. Como assim são Coca-Cola? São todos iguais, eles são trabalhados muitas vezes, porque também o consumidor médio, que não é o curioso por vinho, ele quer sempre um vinho igual. Como uma Coca-Cola. Esses Conte Toro, a Conte Toro faz vários vinhos muito bons, mas ela tem essa linha, que é a que atinge o supermercado, que ela é igual aqui, é igual no Chile, ela é igual na Argentina, é como o McDonald's. Se tu for na Índia, o McDonald's é igual. Porque ela padroniza e é esse consumidor médio que não é o... que não bebe, ou gosta, mas ele é fiel àquela marca e gosta dessa coisa que não muda, que tem sempre é linear. E o vinho não é isso. O vinho é como a agricultura. Um ano as frutas amadurecem mais, no outro ano menos, e o vinho é terroir. Então é um cálculo que envolve aí solo, clima, como foi aquele ano, a estação, a mão do enólogo. Então é um produto que varia todo ano, por isso que as garrafas tem a data, tem a safra, porque o vinho desse ano que a Serra Gaúcha vai produzir é completamente diferente do vinho do ano passado, que passou por todas essas intempéries climáticas. Sim, e tu estava comentando que na loja de vinhos o vendedor vai tentar entender o perfil e os gostos. Ele também pode talvez entender a ocasião em que a gente vai beber esse vinho e qual é a relação do vinho com a ocasião em que ele está sendo servido. Ela tem uma relação tão grande quanto a comida que tu vai comer. Se a gente fosse beber um vinho hoje, agora assim, 2 da tarde, chuvinha de manhã e agora abrir um solzinho. Olha, tá calor, a gente podia um vinho branco ou um rosé, ou um vinho tinto, um Pinot Noir, um Gamay Beaujolais, que são vinhos mais leves, assim, menos alcoólicos e com menos tanino. Que isso é uma coisa... eu já recebi ligações de amigas, assim, que vinho comprares? O que tu vai fazer?
Vou visitar a sogra. É o primeiro encontro. E eu, como é essa sogra? Ah, a sogra é bonitona, é moderna, gosta, investe em decorações legais, assim. Tem um perfil de vinho, né? A gente foi para os italianos mais bacanas. Agora, assim, eu encontro com amigas. Um espumante. Isso, o especialista em vinhos das lojas, né? Ele vai saber te orientar. E não tá baseado no preço. Não faz sentido o preço nessa equação, né? Sim. E uma coisa muito importante das lojas é o armazenamento. Às vezes a gente não gosta de um produto porque comprou no supermercado, isso já aconteceu comigo, que ele foi mal armazenado. O supermercado não tem um bom armazenamento. E quem não tem em casa aquelas adegas bonitinhas que tu liga na tomada, assim, como a pessoa deveria armazenar? Na realidade, aquelas adegas bonitinhas que ligam na tomada até não são a melhor opção. Ah, não? Olha só. Um armário bem fechadinho para os vinhos, assim, é o melhor lugar para guardar. Se tu tem uma estante, separa uma parte dela, deixa eles fechadinhos. O que o vinho não gosta? Ele não gosta de agitação, assim, lugar de muito trânsito. É o bem assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu tenho ali uma adega bem no corredor e perto de uma janela. Porque eu não tenho outro lugar para colocar na minha casa. Mas luz e agitação do ambiente faz mal. A oscilação de temperatura também faz muito mal pro vinho. Por isso o problema dessas adegas climatizadas. Elas são sensacionais porque a qualquer hora do dia, ela te dá o vinho tá pronto. Tu deixa ali já programado a temperatura. Então, se tu é uma pessoa que bebe com muita frequência, é ótimo ter. Vai chegar do trabalho agora, a gente tá aqui nesse bate-papo, pega um branco que já tá na temperatura certa. Agora, se tu é uma pessoa que não bebe com frequência, o vinho se ficar... Assim como o vinho quando vai pra geladeira, de deixar 1 mês, 2, tu colocou uma espumante ali, não tomou e esqueceu ela. Esse movimento que o motor faz, ele fica dando uma trepidação. E isso vai alterando o vinho. Claro, deixou 1 semana, 2, 1 mês, até não tem problema. Mais do que isso, começa a estragar o vinho. Daí tu vai abrir o vinho e vai dizer, mas eu já tomei esse vinho e não é igual ao vinho que eu tomei. Sim, ele foi alterado. Por isso que quando os vinhos são importados, vêm em navios, eles ficam parados um tempo. Eles só podem ser vendidos 1, 2, 3 meses depois. Porque se chegou hoje do navio e a pessoa vende a garrafa, vai abrir, ele está alterado, ele precisa se acalmar. O vinho precisa descansar. Então, o melhor lugar para guardar é deitado, sempre em contato com a rolha, mas isso também é questionável. Tem gente que diz que não precisa. Mas o que é fato é que assim o vinho não fica em contato com a rolha seca. E quando tu vai abrir, ela pode quebrar, dependendo do tempo que tu deixou ele de pé, né? Então, armazenar ele deitado, num ambiente escuro, fechado, sem alteração climática. O problema da adeguinha é essa, a climatizada também, que se cai luz. Sim. Tenho amigos que desistiram dessa adega em Porto Alegre, porque com as frequentes quedas de luz do ano passado, no verão, na Cidade Baixa, eles perderam vinho. E isso também não pode, assim, o vinho estava na geladeira e tu vai pra praia no fim de semana. Tu tira ele gelado, bota dentro do carro, tu chega lá na praia, tu esquece de colocar na geladeira, no outro dia tu vai colocar. Estragou? Não é que estragou. Mas ele perde um pouco de... Sim, não é mais o que era. Não é o que era. Às vezes, são alterações que tu não vai sentir. Mas se é um vinho que já ficou 2 meses na tua geladeira, trepidando, teve essa queda brusca de temperatura, com certeza, alguma coisa tu vai sentir diferente nele. Agora, voltando ao site. Site, né? Tu chama de site. Tu consegue viver dele? Ou tu tem outras atividades profissionais? A ideia no início era viver só dele. Mas não só por uma questão financeira, mas também o que eu achei muito legal de não ser mais funcionária é de poder me envolver com vários projetos. E os projetos, no início eu dizia não para eles. Não, eu trabalho para o site. Até o dia que eu me dei conta de não tem essa necessidade. Não tem um contrato de exclusividade. Eu não tenho um contrato de exclusividade. E isso que é o mais legal.
Claro que desde a Copa do Mundo, a questão econômica foi tendo um baque, com certeza, e a comunicação foi atingida, e a gente ainda passa por um processo de reestruturação da comunicação, que tu vê todos os veículos tentando entender o que está acontecendo, e com certeza a gente foi atingido. Por vários momentos se viveu só do site, mas com tudo isso e com os projetos aparecendo, eu parei de dizer não e comecei a me envolver, desde com projetos de assessoria, assessoria de imprensa e também de produção de conteúdo para TV. Começou a surgir, assim, pessoas, tu conhece vinho, tu conhece televisão, vamos juntar. A pessoa tinha um projeto e não sabia como colocar em prática, que é um projeto que eu já estou trabalhando com ele há 2 anos, que envolve vinhos no Chile e na Argentina. Não tem a ver com vinho, tem a ver com jornalismo, mas não é do site. Eu sou uma pessoa que foi contratada para dar uma consultoria. E daí, às vezes, tu não acha que tu está concorrendo com o site, fazendo isso para os outros? No início me parecia, mas daí tu vê que são propostas diferentes, assim, que são enfoques diferentes e que tem espaço para todo mundo. E isso é o que no início tu acaba aprendendo, assim, a ver o teu público, quem são teus concorrentes e quem compete contigo, né? E claro, nenhum desses, por enquanto nenhum chocou, assim, com o site. Sempre olho muito bem antes, mas tem coisas que eu faço que não tem nada a ver com o site, assim, assessoria de imprensa. Porque apareceu, no início eu não gostava, mas daí um amigo convidou, era conhecido. Quer saber? É legal tu experimentar outras coisas. Escrevo para uma revista, faço esses trabalhos de consultoria, já fiz consultoria para vinícola. Então, hoje em dia, acabo me envolvendo em outros projetos. Alguns até que nem rentabilizam, assim, com amigos que a gente acaba se envolvendo, mas que tu sempre aprende alguma coisa com ele. E dali sempre sai uma experiência legal. E para quem estiver pensando vamos pensar que tem um jornalista numa redação pensando, pensar em ser funcionário para sempre, ou enfim, qualquer outra função que a pessoa tenha, e goste muito de um tema específico, assim como vocês pensaram no vinho e na gastronomia. O que tu recomendaria para alguém que está começando a desenvolver um produto digital sobre algum tema? Que erros que vocês cometeram que tu já poderia dar o alerta, ou recomendações de coisas super acertadas que vocês fizeram, talvez até sem querer? No início, assim, muita coisa foi feeling, assim, a gente nem sabia como tatear no escuro, assim, a gente foi fazendo. E isso eu acho que é ruim, principalmente com a economia como está hoje. Hoje em dia, eu não indicaria para ninguém largar o que está fazendo para se aventurar, assim como a gente fez há 3 anos atrás. Era um cenário completamente diferente. Mas planejar muito, desenhar muito esse projeto. A gente desenhou mais uma questão editorial e de design, assim, visual. Pois é, vocês tiveram algum apoio de alguém para ter uma visão de negócio? Não, a gente foi buscando isso depois e isso a gente errou. Eu acho que tu tem que ter essa visão de negócio antes, até porque o jornalista, ele não é ensinado na faculdade. Acho que eu tive uma cadeira e era de administração e era voltada para a empresa de assessoria de imprensa. A gente não aprende a ser dono de um negócio, assim, a ser empresário. E, às vezes, 80% do teu trabalho acaba sendo administrativo. Em alguns momentos, o jornalismo, ele fica meio de lado, assim. Tu não é jornalista. Tu acha assim, agora eu vou ter um site, eu vou escrever. As pessoas vão me pagar para eu escrever. Não. Tu tem que ter questões burocráticas, tu tem que formalizar essa empresa, tu tem que ter um contador, controle de notas. E como vocês foram entrando nisso, tipo, agora precisa de uma nota, e daí sai correndo atrás? Eu tenho muita sorte porque meu marido é administrador de empresas, assim. Eu acho que se eu tivesse casado com um jornalista, eu não estava aqui hoje contando a minha história. Porque o Fábio acabou me ajudando muito. Tinha coisas que eu não tinha noção, eu entrava em desespero, eu pensava, meu Deus, acabou, vamos parar aqui. Calma, só precisa fazer isso. E é porque a gente não tem a gente não foi ensinado. Então, quem está disposto a encarar um projeto assim, tentar entender muito a parte administrativa.
que isso acaba sendo o pior empecilho. A gente acha assim, eu entendo tudo de notícia, meu texto é maravilhoso, eu tenho noção de título, eu tenho noção do que tem que ser chamado na Sim, capa. até de marketing, até tu consegue gerar uma audiência boa. Claro, mas não é. A questão financeira e comercial acaba sendo muito mais importante. Porque se tu não tem apoiadores, investidores, o negócio não anda. E também a gente não tá aqui para brincar, não é hobby, né? E isso a gente meio que patinou no início. A gente não... A sorte, por isso que eu digo que não é o melhor momento, a sorte que era um outro momento da economia, que os clientes vinham, às vezes, sem a gente estar entendendo muito. E até porque o Irineu tinha já era uma pessoa conhecida do mundo do vinho, que ajudou, mas eu acho que quando tu começa um projeto do zero e sem esse conhecimento de economia, essa parte burocrática, nota, tu tem que fazer as vias de administrador o tempo todo, tu é o administrador. Eu acho que teu grau de dificuldade de acerto é muito maior. De erro, né, é muito maior. Isso a gente errou muito. E acerto? Acerto... a gente ia muito no que a gente estava achando, o que a gente sentia, assim, às vezes. E que bom que, pelo menos na área de conteúdo, assim, os nossos sentimentos não estavam errados, assim. E tá aberto a mudar. Desde o início, o projeto, ele tinha um layout, mas ele estava disposto a ser mudado a qualquer minuto. Acho que quem tem um negócio próprio, isso é o essencial. Se tu te limita muito, não, mas como a gente fazia vídeos no início, matérias, reportagens da TV no site. A gente viu em 6 meses que aquilo não rolava. Cada veículo tem a sua linguagem. E não dá para te pegar a linguagem da TV e levar para a internet. Então, a gente teve que se reestruturar. E o público que vocês têm hoje, que tem nas Boas Coisas da Vida, é o que vocês imaginavam que seria no início? Não, mudou. Isso também. A gente começou com o site muito focado em um público já conhecedor de vinho. Com uma linguagem mais feita para eles, assim, de entendedor. E ao longo do caminho foi se vendo que tinha muita gente que estava ali perdida, que nem cego em tiroteio, assim, que não estava entendendo as coisas. E começou a se pensar nessas pessoas. Vamos explicar. Quando a gente fala terroir, leva-se em consideração o solo, o clima, a mão do vitivinicultor. Porque para nós parecia ser uma coisa assim, todo mundo sabe o que é terroir. Todo mundo sabe que é tal coisa. Então, a gente começou, aos poucos, explicando mais, assim, fazendo um jornalismo pensando em quem chegou, caiu de paraquedas. E hoje, esse público de entrada, que a gente chama, assim, no mundo do vinho, né, que é o público que está experimentando novos vinhos e está buscando mais informação, acaba sendo o nosso maior público. Inverteu. A gente hoje escreve muito mais para essas pessoas. E até por um perfil também meu com a mudança que eu tive que fazer no site com a saída do Irineu. O site acabou sendo uma coisa mais para quem está... Um público jovem que está entrando, que quer beber melhor, quer beber vinho, mas não está entendendo. Tu comentou que o Fábio te ajudou com as questões administrativas. E eu vou ter que te perguntar isso, porque eu acho que a história do teu casamento e a tua história com o Fábio é uma história bem pouco comum, porque, enfim, a gente se conhece faz tempo e ele já era teu namorado, e daí vocês casaram e tu é super jovem, vocês são super jovens e já estão casados há mais de 10 anos, assim. Isso hoje em dia não se vê muito, né? E daí tu comentou que ele te ajudou nisso, né, nessa questão administrativa. Como é que o Fábio... que tipo de apoio, enfim, como ele participa desse teu empreendimento, desse teu desenvolvimento profissional e até pessoal? Na realidade, são 16 anos já de relacionamento, eu tenho 33. Sim. E a minha história se mistura com a dele, assim, porque ele estava comigo quando eu fiz vestibular para jornalismo, então ele participou de tudo isso, assim.
E só foi possível porque ele foi muito parceiro em todos os projetos, assim. Primeiro, eu morava com meus pais em Sapiranga, quando nós éramos namorados, uma cidade pequena, região metropolitana de Porto Alegre. E super fui apoiada quando decidi trabalhar em Novo Hamburgo, que para Sapiranga, olha, vai trabalhar em Novo Hamburgo, onde eu fazia meu estágio no NH. Ele também é de Sapiranga? Ele é de lá, ele é nascido lá, eu sou de São Leopoldo, eu morava lá na época que a gente se conheceu. E o Fábio, vamos junto. Quando casamos, fomos morar em Novo Hamburgo porque eu trabalhava lá. E o Fábio trabalha na mesma empresa desde os 14 anos de idade, na S-Sul. E ele foi transferido nesse meio tempo no Sapiranga, Novo Hamburgo, São Leopoldo, sempre ficava naquela região. Depois que eu tô já em Novo Hamburgo há um tempo, nós já tínhamos casado, eu decidi, eu quero ir para Porto Alegre. Eu preciso uma experiência diferente. Tudo que eu tinha para aprender aqui no jornal, no site, eu acho que eu já aprendi. Eu quero ir para alguma coisa. Olhei para TV, eu não entendo nada de TV, eu quero aprender TV. E ele foi comigo, sempre assim. Tá, se é isso que tu quer, vai lá. E me candidatei à vaga, fui contratada. Fiquei 1 ano nessa ida e vinda, Porto Alegre, Novo Hamburgo. E ele conseguiu a transferência. Veio para Porto Alegre comigo. E o site é a mesma coisa. Quando eu disse para ele, assim, eu acho que chegou a minha vez, assim, eu preciso ter um negócio meu. Ele me ajudou. E o legal, assim, que ele tem um perfil mais calculista, assim. Eu, às vezes, sou um pouco emotiva e tenho muito medo, às vezes, também. Eu não sou tão corajosa, assim. Para eu sair do NH, foi 1 ano de preparação. Tudo assim, eu me programo muito. Não tenho ideia, saio correndo, assim. Antes de ir pra TV Com, eu fiquei 1 ano estudando isso, assim. Como aquela criança que fica treinando pra dar um pulo, né? E a mesma coisa aconteceu quando eu montei o site, assim. Foram vários anos de preparação. E o Fábio esteve comigo sempre. Ele apoiou no projeto do site, ele me deu muitas dicas, assim. Então, como eu tinha só esse olhar da comunicação no início, eu não fazia ideia. E tu acha que tu não vai precisar dessas coisas, dessas questões. Assim, como assim? Eu sei fazer jornalismo, uma pessoa louca. E ele me puxava pro chão e dizia, não, vocês vão ter que se preocupar com isso. Questões de cálculo, ele que faz. Hoje em dia, para mim, depois de passados 3 anos, é muito mais fácil, né, administrar isso, mas no início foi complicado. Contador, todas essas questões burocráticas. Mas eu aprendo muito com ele o tempo todo, porque o Fábio tem um perfil, por mais que ele esteja numa empresa mesma desde os 14 anos, nesse meio tempo ele já acabou empreendendo em várias coisas. Ele já teve, ao mesmo tempo, vários negócios dele, assim, próprios. E essa... Fora da empresa. Fora da empresa, assim. E essa experiência dele me fez aprender também. Eu aprendi vendo ele fazendo isso. E antes da gente começar a conversar aqui na entrevista, tu falou que agora vocês vão morar no meio do mato. E essa ideia de morar no meio do mato também foi tua e ele tá apoiando? Foi. Porque isso também foi uma coisa que o site me trouxe. Eu era muito urbana. Tanto que vir para Porto Alegre, primeiro sair de Sapiranga, ir para Novo Hamburgo, que já era uma cidade maior, e vir para Porto Alegre por um momento, antes de eu ter Alice, eu pensei em São Paulo. O Canal Rural tinha uma sede em São Paulo. Mas com o site, eu comecei a me preocupar mais com qualidade de vida. E comecei a ver que essa loucura da cidade, o trânsito, a insegurança, principalmente depois que tu tem um filho, que tu quer criar ele ao ar livre, correr, pisar na grama, quer deixar a criança não virar de apartamento. Teve, né? Que eu tive, eu me criei numa vila em São Leopoldo, que eu corria na rua, eu ficava até tarde da noite, minha mãe ia no portão, quando anoitecia, gritar, me chamar, ela nem sabia onde eu estava, eu surgia de alguma casa, ia para casa, jantar e dormir. E eu queria isso para ela, e aqui era impossível. E então, a gente começou a viajar mais para lugares de regiões vinícolas. Aqui vou muito à serra. Tu vê a calma que é a vida dessas pessoas, sabe? E eu voltava para casa e dizia que insano isso, sabe? A minha vida é muito diferente de tudo que eu falo, que eu faço no site. Eu não tô no meio das boas coisas da vida. E a gente começou
a se inquietar com essa vida que a gente estava levando aqui. E agora, visitando uma amiga 1 ano atrás, eu lembro desde a época do colégio, ela me dizia, porque eu quero morar numa chácara. E eu dizia, Jesus, que pessoa louca. E ela chegou a ter uma chácara uma vez e sempre falava que queria morar. Eu, como é que alguém mora numa chácara? Eu dizia, chácara pra mim é uma coisa das férias, que tu vai lá e fica um dia, férias, um dia, eu pensava. Deu 1 ano atrás, fui visitar a casa, é uma casa que ela mora em Sapiranga, e ela disse, eu vou te levar lá no meu terreno. Eu disse, tu achou um mato pra ti? Sim, vou morar no mato, tal, perto de tal lugar, e nós fomos. Quando nós chegamos pra ver o terreno dela, um condomínio, assim, numa área rural, eu fiquei olhando ao redor, assim, e na frente do terreno dela tinha um terreno com umas árvores nativas, maravilhoso. E ela dizia assim, amiga, esse aqui é meu terreno. E eu olhava pro outro e dizia, e esse aqui? Que coisa mais linda! E ela disse, tá à venda? E elas todas viradas, minhas amigas, pro terreno dela, e eu só ficava olhando para aquele outro terreno do outro lado da rua e pensando, eu quero morar aqui que eu quero viver a minha vida. Daí eu cheguei em casa, na época a gente estava procurando apartamento, chegamos a olhar em Novo Hamburgo, mas não era o que a gente queria, não era apartamento. Cheguei em casa e disse, Fábio, encontrei um terreno lá em tal lugar, no meio do mato, numa zona rural, com uma árvore nativa. E ele, eu quero ver agora. A gente saiu na mesma hora, fomos ver o terreno e começamos a negociação para compra. Então, hoje a gente vive pensando... Mas nesse momento vocês não pararam para planejar como nas outras vezes? A gente tinha um planejamento de sair daqui. Sim. Não necessariamente de ser um terreno no mato, assim, né? Não era ele apareceu. Na realidade, ele nos escolheu. Sim. Ele nos escolheu. E a gente viu, assim, a segurança que é, claro, hoje em dia, comparado a 10 anos atrás, Sapiranga também não é o lugar mais seguro do mundo, mas comparado a Porto Alegre é outra realidade, né? Custo de vida, e também ali se vai ficar mais perto dos meus pais, da família do Fábio. Então, coisas que aqui a gente tá muito isolado, né? Muito sozinho. E é mais fácil tu tomar essas decisões de ficar numa cidade como Porto Alegre quando são só 2 e não envolve uma criança, né? Com criança, tu para de pensar, assim, nas questões de trabalho e foca na questão dela, de bem-estar. E hoje em dia, pra gente, é muito mais tranquilo pegar a estrada, vir para Porto Alegre, fazer os trabalhos que a gente tiver que fazer por aqui, e ela ficar lá em Sapiranga, tranquilinha, na dela, entre escola, mato. E ela gosta do mato também? No início, ela não estava nem um pouco afim. Ela chorava e dizia que não ia pro mato. Mas hoje em dia já... Porque ela entendeu as possibilidades que ela pode ter lá. Às vezes ela quer plantar uma plantinha. Eu disse, olha, no mato você pode plantar uma árvore. Ela gosta de uma piscina. Ah, aqui não tem piscina no apartamento. Não, mas olha, no mato pode ter uma piscina. Ah, porque meu quarto é pequeno. Ah, no mato pode ser bem maior. E ela começou a gostar E também, aos 4 anos, ela começou, assim, ter uma ligação maior com a natureza, que antes ela era muito medrosa, tinha medo de formiga, tinha medo de qualquer coisa. E isso também era uma angústia minha, de tu ir com ela no parcão e ela não botar o pé na areia, sabe? Dizer, como assim uma criança não bota o pé na areia, sabe? Eu me criei de pé descalço. Sim. E agora a gente tá conseguindo tirar dela aos poucos e ela já fica contando os dias pra ir pro mato. Às vezes ela diz assim, mãe, sabe o que eu desejei? Morar no mato. Desejei. Sim, porque ela viu uma fonte que as pessoas faziam um pedido e jogavam uma moeda. Agora ela faz um pedido em qualquer lugar, ela acha que, sim, que vai ser que é só pensar, que é só desejar. E Lilian, como é que é a tua rotina hoje de um dia comum, assim, da semana? É bem sem rotina. É. Mas isso também é uma coisa que eu tive que aprender ao longo desse tempo que eu tô trabalhando em casa. Porque no início era muito confuso, assim. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e não fazia nada. E eu posso te dizer que eu acho que ao longo dos últimos meses que eu consegui engrenar uma agenda, assim, para organizar. Porque também quando tu pega muitos projetos ao mesmo tempo e faz muitas coisas diferentes e paralelas, é muito fácil de perder o foco. E eu vejo isso com os meus amigos que também largaram tudo. Tocou a campainha. Mas vamos lá. Tu estava falando da tua rotina, que tu demorou um pouco para te organizar. Sim. Acho que ao longo dos últimos meses que eu consegui criar uma rotina um pouco mais organizada. Até porque acaba envolvendo criança, né? Muitas vezes. E daí, tu tá em casa,
é fácil de se misturar. Então, e também comecei a pegar muitos projetos e às vezes eles não, eles não se cruzam em maior parte do tempo, assim, eles são diferentes, eles acabam tomando tempo que às vezes se eu não controlo, se eu não tenho foco, é fácil de se dispersar. Mas tenho criado agora, nos últimos tempos, uma rotina que eu tento me dedicar ao site em determinados momentos, que eu tento me dedicar aos meus outros trabalhos em outros momentos, assim, essa tarde é do site, então eu só faço o site, porque às vezes eu acabava fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu respondia um e-mail da assessoria, eu atendia um telefone do site, eu mandava uma proposta de outra coisa, eu marcava uma reunião da assessoria, tudo no mesmo dia, assim, e isso acabou me atrapalhando. Mas hoje em dia eu tento fazer uma coisa mais Tu dividiu um pouco os horários para cada atividade. Eu tive que dividir, porque eu tava sentindo que eu tava fazendo tudo e parecia que alguma coisa tava se perdendo no meio do caminho, assim. Uhum. E 2 perguntinhas para finalizar. Tem alguém que tu acha que seja uma inspiração, assim, seja no mundo dos vinhos ou no mundo do empreendedorismo ou da comunicação, enfim? Uma inspiração de trabalho, assim? Ou de vida? No mundo do vinho, eu gosto muito a Silvia Rosa, é uma jornalista que também acabou sendo levada pelo lado do vinho, assim, ela trabalhou na Veja, em vários veículos grandes, hoje ela trabalha para o Ibravin, então é uma pessoa que respira vinho, que conhece muito vinho, e eu quero muito aprender com ela, e como ela, assim, e meu sonho, assim, é conhecer mais, assim, mais sobre o vinho, conhecer várias regiões vinícolas. Eu admiro muito essas pessoas que, além de beber o vinho, conhecem de onde ele veio, porque isso para mim é um diferencial. Quando tu entende a região, tu entende melhor o vinho. E na comunicação, eu acho que a gente está se descobrindo, assim, com essas mudanças, né? Então, esses jornalistas, acho que não teria um nome, assim, para citar, mas que conseguem se reinventar todos os dias, que mesmo com todas essas mudanças acabam mantendo, assim, esse trabalho que hoje em dia o que a gente faz não tem nada a ver com o que a gente fazia 20 anos atrás, né? O que foi? Parou? E tem algum filme ou livro que tu recomende, assim, para quem tá querendo começar a descobrir esse universo? Um clássico, né, do mundo do vinho é o Sideways, né, que passa no Napa Valley. Um outro muito legal, que é O Julgamento de Paris, que é um filme que mostra a primeira degustação, assim, com notas, e a primeira vez que separa o mundo entre os vinhos da Europa e apresenta para o mundo os vinhos do novo mundo, que é os Estados Unidos, né? E que tem um filme muito legal sobre isso. E depois que tu já tiver mais habituado, assim, aberto a novas experiências, já conseguiu no supermercado e comprar uma marca diferente, testar uma uva diferente, os livros da Jancis Robson, ela é uma especialista em vinho, uma das maiores do mundo, e do Hugo Johnson, que eles falam de todas as regiões do mundo, assim, que o legal é tu conhecer as diferenças de cada uma das regiões. Não é assim, eu tomo Barolo porque dizem que Barolo é legal, é chique. É entender por que um Barolo é um Barolo, por que um Amarone é um Amarone, por que o Champagne tem essa diferença. Eu pude conhecer a região da Champagne agora, o ano passado, quando estive na França. E depois que tu vai lá e tu vê o trabalho deles, que tu conhece o vinhedo, que tu vê como eles fazem, né? Que na realidade não difere nada do que a questão tecnológica é exatamente igual que a Serra Gaúcha faz, mas é uma questão de terroir, não tem nada, não é técnica. É terroir, é vinhedo, é solo, é clima que é completamente diferente. Tu começa a entender as coisas, os porquês, por que é tão caro, por que uma garrafa é R$200, que as pessoas perguntam, vale a pena pagar R$200, R$500 por um champanhe? Daí tu começa a entender. Quando tu vai pra região, não necessariamente visitar em loco, mas
entender, conhecer ela, estudar ela. Uhum. E além do asboascoisasdavida.com.br, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Eu tô como Lilian Lima, Lilian com N. Facebook, As Boas Coisas da Vida. Instagram, As Boas Coisas. YouTube, As Boas Coisas da Vida. Twitter, As Boas Coisas. Snapchat? Snapchat, não. Não, ainda não. Me senti muito velha no Snapchat. Periscope, As Boas Coisas. Tá bom, Lilian. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua atenção e as tuas histórias. Para mim foi um prazer poder compartilhar com o que eu acho que é tão simples, que é o trabalho que eu faço, assim, que outras pessoas, que isso inspire outras pessoas, porque eu também me inspirei em alguém um dia para ter essa ideia. Obrigada.